Bom dia a todos, que bom poder estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Foi me pedido para que falasse um pouco acerca de suicídio, no meio dessa pandemia, no meio do que está acontecendo, que as pessoas estão ficando isoladas, que as pessoas estão ficando mais reclusas em suas casas. É interessante nós pensarmos. O suicídio vem muito de uma questão da depressão. Então, depressão, a gente tem falado muito sobre depressão, entre outras coisas, mas depressão, ela acontece na vida das pessoas, é um excesso de passado. Então, quando as pessoas ficam presas e pensando apenas no que passou, no que não aconteceu, no que não formalizou, elas começam a se entristecer de uma forma absurda. Então, a gente fala muito sobre uma lei chamada 10-70-20, que é uma lei, um princípio da gente viver, né? 10%, 70% e 20%. Então, seria 10% você ficar pensando no seu passado e esses 10% você tirar do seu passado. Não aquilo que te entristece, mas você tirar do seu passado aquilo que você aprendeu, aquilo que você não fará mais e aquilo que você quer usar, né, que vai te impulsionar, né? Então seria 10% pensando no passado, 20%, que é 10, 70, 20% pensando no futuro. Então, 20% você deveria ocupar a sua mente e pensar aonde você quer chegar e como você vai fazer. Essas situações que fazem você querer chegar em algum lugar, que te traz esperança, né? Então, 10% é no passado, 20% é no futuro e 70% é no agora. É você pensar no hoje, é você refletir sobre hoje, é você viver o hoje, é você abraçar hoje, é você manter a sua vida em felicidade, com felicidade, você manter a sua vida, você viver o momento. Então, as pessoas, ou elas estão vivendo presas a um passado, gerando depressão em sua vida, coisas que não aconteceram, e elas se sentem onipotentes, elas se sentem incapazes, né? Ou elas estão vivendo os 20, ou elas estão vivendo totalmente no futuro, com ansiedade gritante, gerando ansiedade no seu corpo. Então, e elas pouco vivem no momento. Então, estão sempre pensando que vão abraçar amanhã, estão sempre pensando que vão comprar amanhã, estão sempre pensando que vão realizar alguma coisa. Então, elas não aproveitam hoje, elas perdem boas gargalhadas, elas perdem bons momentos, elas perdem vida, né? Então, isso seria uma boa coisa para a gente vencer a questão, a gente se equilibrar, a gente entender que existem coisas que nunca estarão sob nosso controle. A nossa vida é uma incerteza, nossa vida é uma incerteza. E aí, quando você quer ter certeza da vida, você começa a se deprimir ou ficar totalmente ansioso. Hoje, no mundo, o nível de suicídio é muito grande. Mas nós chegamos a um nível do Brasil que antigamente, década de 60, 70, não se ouvia falar em suicídio de criança ou de adolescentes, né? De jovens. Era muito irrisório, muito pouco, muito rasteiro. Hoje não. Hoje o maior nível de suicídio está nessa faixa etária de adolescência, de criança e adolescência. E a gente vai percebendo quantas pessoas estão infelizes. Então, suicídio, ele não é uma pessoa que não gosta de viver, não. A pessoa que vai cometer o suicídio é uma pessoa que ela está gritando pela vida, ela está desesperada. O suicídio é um grito por socorro. Então nós precisamos começar a ver algumas coisas entre nós, pessoas que estão conosco,
Nós temos acompanhado aí o suicídio de vários líderes religiosos, pastores, homens de Deus, gente de mega igreja, tirando a própria vida. Não me esqueci de uma questão de um norte-americano, de um pastor, que a mulher dele depois veio à rede social e mostrou uma foto onde ele estava numa canoa, e aí o pai, o pastor, tirou a foto sorrindo com os filhos, e na foto estava escrito: esse é meu marido, 5 minutos antes de suicídio. Então o suicídio vem por algumas coisas. A depressão, ela não só é a face de uma pessoa triste, cabisbaixa, mas ela tem suas multifaces, como nem sempre uma pessoa que está sorrindo, alegre, mostrando para você uma alegria, ela está realmente alegre. Então nós precisamos antenar, ficar em um alerta, em observação, os nossos filhos, a nossa casa, a nossa estrutura. Por quê? As pessoas mudam, elas vão mudando o comportamento. A gente tem que estar aberto à mudança de comportamento das pessoas. Então, frases, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas frases dizendo: não, cachorro que muito late não morre, né? Não, a pessoa está falando, mas ela não vai fazer. Não, você deve tomar muito cuidado. Às vezes são sinais, às vezes não, são sinais de que algo não está bem, algo está dolorido. Então, como eu disse, a pessoa que vai praticar o suicídio, ela não é que ela não ama a vida, pelo contrário, o suicídio é um grito pela vida, um socorro pela vida. Ela quer viver, porém ela não quer viver nessa situação. É a circunstância que ela está vivendo que faz com que ela não deseje mais estar viva. Então, é circunstancial. Então, você precisa entender que existe mudança depois dessa circunstância, depois que isso vencer. Nós conseguimos transformar, nós conseguimos vencer qualquer circunstância. Basta a gente querer, basta a gente estar disposto, basta a gente encontrar forças. E aí onde a gente encontra força? Em pessoas que estão à nossa volta. Essas pessoas precisam ter o olhar muito humano, para olhar para quem está vivenciando comportamentos alternados, para olhar para quem está vivenciando uma tristeza profunda. Então, não confundir a tristeza normal, uma tristeza... Eu tenho momentos tristes, como pessoas têm momentos tristes, mas quando essa tristeza se instaura 2, 3 meses sem sair, algo está equivocado, algo está errado. E é nesse ponto que nós precisamos despertar, entender, compreender essa mudança de comportamento e começar a fazer algumas perguntas, tais como: você está bem? Quando você pergunta para uma pessoa: você está bem? A primeira resposta dela é automatizada, está no automático. Ela não quer que ninguém preocupe com ela, ela vai dizer: não, estou bem. E você volta e pergunta: você está bem mesmo? A resposta desta segunda pergunta não é mais a resposta tão firme, ela já oscila na resposta. Se você perguntar a terceira vez, a pessoa vai dizer: não, realmente eu não estou bem. E aí o diálogo se estabelece e você pode ajudar alguém. A pessoa que está em processo de cometer um suicídio, ou em depressão, ou em ansiedade, uma ansiedade crônica, enfim, sozinha ela não vai conseguir ajuda. Sozinha ela não vai conseguir sair disso, aliás. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Então, identificou, é psiquiatra, identificou, psicólogo, identificou, nós precisamos ver o que está acontecendo. Então, a gente pode desencadear uma depressão tão presa ao nosso passado. E o nosso passado, a gente não tem o poder de mudar nada. Então, a gente precisa aprender a aceitar o que aconteceu, ter a maturidade de aceitar o que aconteceu, mesmo que seja difícil. Eu sei, a gente sabe, eu lido com isso, eu lido com pessoas no meu consultório direto, pessoas
chegam e você vê pessoas com 40 e poucos anos, pessoas dizendo: eu desisti da vida, não tem mais esperança. E ao conversar, na clínica, a gente vai conversando, a gente vai ouvindo, a pessoa vai abrindo o coração, ela vai... É interessante, ela sai dali e a gente fica sabendo, meu Deus, como foi bom estar ali. A pessoa sai com esperança. Então, e há uma citação bíblica que eu acho bacana que fala assim: nós devemos trazer à nossa mente coisa que nos traz esperança. Isso é a maior pura realidade. Há à sua volta pessoas que te tragam esperança, talvez um filho, um marido, um irmão, um parente, um pastor, uma igreja, ou seja lá o que for, um padre, seja o que for. Pessoas que podem trazer esperança à sua vida. Então, isso é querer viver. Então eu vejo pessoas e a gente acaba sentindo. Você vê uma mulher de 40 e poucos anos dizer: a minha vida acabou, eu vivi pelos outros, eu vivi para os outros, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E nós temos que fazer essa pessoa centrar a sua vida e entender que o passado ela não pode mudar nada, não tem como ela voltar no passado. Isso é o que mais às vezes deprime a pessoa, porque ela não tem condição de voltar no passado. Mas eu queria te dizer uma coisa, também existe um futuro à frente, e a gente brinca dizendo que o nosso presente, o nosso futuro é um papel em branco e a caneta está nas nossas mãos. A caneta está na sua mão. Então, quando você analisa o passado, você deve tirar coisas que você quer mudar no futuro. Então comece a escrever. Seja o autor, seja quem escreve, seja o protagonista, protagonista da sua história, da sua vida. Seja quem redige, seja quem escreva. Então, escreva o que você quer no futuro. Escreva, comece a escrever, comece a pensar sobre isso. Então nós temos que encontrar situações para viver, situações para vencer. Então, como é que eu faço para sair disso? Observe como é que você pode ajudar alguém. Observe o comportamento dessa pessoa. Leve essa pessoa a um médico, a um profissional. Leve essa pessoa a um psicólogo, a um psiquiatra. Existem situações que apenas com a terapia se resolve. Outras pessoas vão ter que juntar terapia e psiquiatria, vai ter que ter remédios para isso. E em outras coisas, o lado de comunidade religiosa, de igreja, também ajuda muito, né? Claro, eu estou falando de igrejas sérias, centradas, igrejas que a palavra de Deus, ela não é manipulada, ela está ali para alcançar a alma, o psique da pessoa. Então, procure ajuda. Existem sempre pessoas boas à nossa volta, pessoas que são extraordinárias e andam com a gente, e estão com a gente. Então você deve juntar essas coisas, você deve ter uma família não perfeita, porque não tem família perfeita, toda família tem suas dificuldades, toda família tem suas lutas, toda família tem seus conflitos, né? Não confundir famílias, como a gente vê família de propaganda de margarina, você já viu? De manteiga, todo mundo feliz, todo mundo alegre à mesa, pão quentinho, pão de queijo quentinho, a margarina derretendo e todo mundo feliz. Parece que esse povo parece que não tem problema. E aí a gente olha aqui na televisão, olha para a vida da gente, mal dá para tomar um café, e está errado, que nós deveríamos sentar à mesa para café. Uma das coisas boas que a gente precisa aprender na vida é voltar a sentar à mesa com nossa família, a colocar o celular de lado e termos conversas olho no olho, rir, brincar, comer juntos, né? Tá faltando isso, tá faltando a prática de sentar à mesa. Tudo isso são coisas que a gente pode estar observando nos nossos filhos, na nossa igreja, e as pessoas precisam aprender a assumir os seus erros, né? A parar de atribuir o que está acontecendo de errado na sua vida às pessoas, a parar de dizer é culpa de fulano,
para de terceirizar a sua vida. Você tem que parar de terceirizar a vida. Para de começar a dizer que você está assim por conta de A, B ou C. Não. Assuma aquilo que é seu. Assuma aquilo que é seu. Assuma as suas responsabilidades. Tenha Você precisa olhar para você e dizer assim, isso aqui é responsabilidade minha. Nós precisamos ter autorresponsabilidade. Eu não terceirizar minha vida para ninguém, eu não terceirizar o que está de errado na minha vida para ninguém. Eu fazer uma leitura, ter autorresponsabilidade e parar de me auto-sabotar. Quantas pessoas estão se auto-sabotando? Então, você está deixando de fazer, você está deixando de ir por uma situação ou outra, por um problema ou outro, e você não consegue vencer nisso. Então, o lado da psicologia é isso, é você identificar, é saber que há um nível grande de suicídio no Brasil, nível grande de suicídio dentro de igrejas. Parece uma coisa que não fecha, mas existe uma grande dificuldade hoje dentro das igrejas, porque às vezes estão lidando com as coisas como se fosse algo demoníaco apenas, como se fosse algo do mal, mas as pessoas estão esquecendo da humanidade dessas pessoas. Então, falando da psicologia e falando da igreja, da religião, você não deve esquecer de líderes que tiveram depressões, líderes depressivos, líderes completamente depressivos. Jeremias foi depressivo, é só você ler, você vai ver. Você pega o livro de Lamentações, lamentava, ele foi depressivo. Você vê Elias, teve depressão também. Você vê que ele quer se esconder e ele pede para si a morte, né? Ele não tirou a vida, porque ele sabe que a vida é um presente de que Deus nos dá. Você não deveria fazer isso, né? Tirar a sua própria vida. Não, você deveria enfrentar essa situação. E eu sei que é uma dor, às vezes uma dor incomum, uma dor descomunal, mas você consegue vencer isso. Há uma pergunta que as pessoas sempre fazem, também foi uma das coisas que me perguntaram para fazer esse vídeo, né? Quem tira a vida, essa pessoa vai para o inferno? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Dentro da psicologia, até mesmo da psiquiatria, uma pessoa que está dependendo da certa dor que ela chegar, ela pode entrar num surto, ela pode fazer coisa sem ver o que está fazendo. Então eu já poderia dizer que uma pessoa que faz isso pode não estar respondendo por si mesmo. Segunda coisa, dentro da religião, existe apenas um pecado que ele não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. O próprio Jesus, a própria Escritura falou sobre isso. Quando o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir a Satanás a obra de Cristo, uma obra que é realizada pelo Espírito Santo. Então isso não tem perdão. É a única coisa citada nas Escrituras como um pecado imperdoável. Então, o suicídio, essa visão de que suicídio é imperdoável, surgiu na época medieval, onde a igreja atestou isso, bem na época medieval, atribuindo o suicídio a uma obra satânica demoníaca. E hoje nós sabemos que não é assim. É uma dor de um ser humano, porque apesar de estarmos em igrejas, apesar de estarmos em templos, apesar de sermos igreja, nós não perdemos a qualificação de seres humanos. Então, pessoal, apesar de nós estarmos em uma igreja, estarmos em comunidade, não quer dizer que não vamos passar por isso, né? Então nós não perdemos, não deixamos de ser seres humanos, né? Então essa questão
Às vezes ela tem sido abordada muito erroneamente pelas pessoas. Então, há algumas frases de alerta de pessoas que estão... frase de alerta, que a pessoa, você tem que começar a observar o comportamento. A primeira frase é: eu tinha que estar morto, eu preferia estar morto. Há uma preferência pela morte. A outra frase que a pessoa pode estar falando é: eu não posso fazer nada. Quer dizer, não é nada dentro de mim que eu consiga mudar isso. A outra frase, as pessoas colocam a mão na cabeça e dizem assim: eu não aguento mais. São frases de alertas que vão, assim, nos dando uma ideia do que está acontecendo com as pessoas, né? Eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros, né? E é interessante a pessoa se achar como peso, então ela quer aliviar o peso. Só que ela não entende que quando ela faz isso e ela tira a vida, ela vai colocar uma ferida na família e um peso na família a ferida será praticamente incurável e o peso será praticamente insuportável de carregar. Então a pessoa usa muito essa frase: eu sou um peso, eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros, um peso para minha família, né? A outra frase de alerta que as pessoas usam muito é: os outros vão ser mais felizes sem mim. Então tudo isso são frases que a pessoa vai fazendo ao longo da vida, dentro da realidade, dentro da sua existência, do seu comportamento, né? E a gente precisa ter ações para que o suicídio não ocorra mais na vida das pessoas, né? E você vê que o suicídio aumentou no Brasil cerca de 7% agora, então houve um aumento na taxa de suicídio. Então a gente precisa estar trabalhando isso como igreja. Então é importante você, como igreja, vocês entenderem que nós não estamos imunes a essas situações da vida. Grandes homens de Deus do século passado, você vai ver pessoas extraordinárias que tinham que parar a obra do que estavam fazendo para se tratar, ser internadas e se submeter a tratamento. Por quê? Porque enfrentaram situações assim, porque é questão humana. E a gente tem aí, junto com o Ministério da Saúde, né, o Setembro Amarelo, que vai chegar agora em setembro, onde eles fazem aí a divulgação da prevenção ao suicídio. Então, a gente pode começar a ajudar pessoas. Então, voltando para a questão da igreja, apesar de estarmos em uma igreja, apesar de estarmos na comunidade, apesar de sermos cristãos, obreiros, pastores, quase anjos, né? Nós não estamos imunes. Então, requer de nós, quanto filhos de Deus, quanto fazer parte de uma comunidade, o zelo, e não permitir que esse zelo seja apenas do pastor, do líder, daquele que está cuidando da igreja. Pensa ele ter que cuidar de todos. É quase impossível, praticamente impossível. Eu, como pessoa, consigo tomar conta, segundo alguns estudos, de entre 70 a 90 pessoas. Passou disso, nós precisamos de quê? De ajuda, porque ovelha pode ajudar a cuidar de ovelha. Então você pode estar observando. Não foi isso que foi feito com Moisés, quando ele dividiu e colocou pessoas para cuidar, e os problemas mais graves chegavam até ele. Então nós precisamos de pessoas assim. Então, pessoas doentes geram pessoas doentes. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida sentimental. Precisamos saber como estão nossas vitaminas. Às vezes, algumas tristezas e baixo libido, e baixo, enfim, cabeça baixa, olhos baixos, ombros arqueados, nada mais é do que a ausência de vitaminas do nosso corpo, né? De exercício, zelo. Quantas pessoas você conhece são cristãs? Não, está na mão de Deus. Tá, mas e a sua parte? E a minha parte? Está na mão de Deus? Então, eu não vou tomar remédio porque eu não estou doido, eu não preciso tomar remédio. Engraçado, as pessoas, quando qualquer outra doença elas têm no corpo, elas submetem a remédio, elas operam, mas quando a doença é na psique, na mente, elas atribuem ao diabo, elas atribuem a não sei o que, elas vão orar, claro que a gente tem que orar,
Mas além de orar, e a nossa prática? E a nossa responsabilidade? Há uma parcela nossa, não é a parcela de Deus. Deus já fez o que tinha que fazer. Ele nos deu Cristo para que nós nos tornemos mais inteligentes e saber cuidar da nossa saúde, da nossa vida. Então o suicídio é algo que está aí, é algo que está atingindo todas as camadas da sociedade. Não tem rico, não tem pobre livre disso, não tem etnia, não tem cor. Todos nós, seres humanos, né? Estamos diante dessa situação. E hoje, vivendo uma situação de pandemia que nós estamos vivendo, de isolamento, uma das coisas mais difíceis para depressão, para as pessoas que estão vivendo depressão, é elas ter que ficar mais isolada, mais presa. É como se tirasse mais alguma coisa dela. Então, nós precisamos trabalhar isso. A igreja não é apenas ir lá, sentar num auditório, ouvir uma palavra e sair de lá como se pronto. Não, eu tenho que passar isso para as pessoas, né? Eu tenho que abençoar a vida das pessoas. Então, tem morrido muitas pessoas nesse quesito. O clima que nós estamos vivendo, a atmosfera, nós estamos vivendo uma atmosfera complicada, uma atmosfera onde o suicídio tem atingido muitas pessoas, essa pressão, as pessoas não estão sabendo lidar com pressões, as pessoas não estão sabendo lidar em ficar com suas próprias casas, com as suas casas, com seus parentes, com seus filhos, há uma tensão no ar e tudo isso vai nos trazendo algumas coisas. Então, afastamento dos pais biológicos, divórcio dos pais, suicídio de um parente ou de um pai, ou de um dos pais, né? Ou suicídio de próximos ou amigos, né? Dependência química, uso de álcool, drogas. Então, a gente vai vendo que isso vai gerando nas pessoas a vontade de tirar. Então, isso vai para os adolescentes, né? Adolescentes que ficam mais de 5 horas em redes sociais, internet, gente, tem a possibilidade 10 vezes maior de morte por suicídio. Então, eu não sou contra a internet, pelo contrário, até estou aqui usando a internet, né? Mas eu fico muito preocupado e falei isso às pessoas que andam comigo. Falei a respeito de crianças de 1 ano e meio, 2 anos, já com o celular na mão, colocando no rosto, mal andando, já ali, e é uma coisa maravilhosa, mas tudo que é exagero vai gerar problema, né? Entra o desequilíbrio. Então, o aumento de número de suicídio nos últimos anos é alarmante, gente, né? Cerca de 30% de 2000 a 2012. Então, olha onde nós estamos hoje. Então, o aumento foi grande. Então, a gente tem que prestar atenção nas mudanças de comportamento na escola, em ambientes familiares, né? Observa se o menino mudou, se o comportamento mudou, né? Começa a ficar muito nervoso, muito ríspido, muito agressivo, né? O desinteresse em atividades que antes eram prazerosas, aí não tem mais alegria de fazer mais, de passear mais, de jogar uma bola, enfim. Vai deixar de praticar as atividades de sala de aula, a gente precisa observar isso. Começa isolamento em casa ou em grupo de amigos, né? Queda do rendimento escolar, frases, como eu disse aqui, o mundo estaria melhor se eu não estivesse nele, né? Aí a gente vai vendo outros indícios de depressão, né? A mídia não ajuda, deveria ajudar, mas às vezes ela mais faz adoecer do que ajudar. A taxa de suicídio vai crescendo 10% no meio dos jovens, né? Então, esses assuntos precisam ser tratados e eu parabenizo vocês que estão tratando isso, né? E estão tentando cuidar. Então, cuide da sua família, cuide dos seus, cuide de sua casa, perceba o comportamento das pessoas, ok? E que isso possa ser de grande valia na sua vida. E eu te desafio, o maior desafio não é você se render à circunstância, o maior desafio é, no meio dessa circunstância, você levantar os seus olhos, manter os seus olhos em Cristo e não ter nenhuma vergonha de pedir ajuda. Nós precisamos aprender. Eu como líder, eu como profissional, eu como psicólogo,
Para você ter ideia, eu como psicólogo, além de atender pessoas, eu também sou atendido. Eu tenho que ter um psicólogo aonde eu vou, para onde eu recebo. Na clínica você recebe, vamos dizer assim, entre aspas, todo o lixo da pessoa na minha vida. E eu tenho que ter alguém onde eu posso jogar esse lixo fora. Então, é aquele negócio que a gente brinca quando a gente fala da panela de pressão, fazendo feijão, que tem aquela válvula de escape que fica jogando o ar, né? A pressão que está ali dentro, ela fica soltando aos poucos. Se você tampar aquilo ali, a panela de pressão vai explodir. Então, qual é a sua válvula de escape? O que você tem feito para aliviar, para descansar? Eu tenho muitos problemas. Me apresente alguém que não tem problemas. Se não ter problemas, as pessoas não praticariam o suicídio, você está enganado, porque tem pessoas ricas com muito dinheiro tirando a própria vida. Então, não é a ausência, talvez, dizer que o fulano ou beltrano não tem problemas ou eles têm condições. Não. A questão não é externa, a questão é interna. É eu amar a vida. E se eu não gosto de algumas coisas que estou colhendo na minha vida, eu preciso mudar, não cortar as árvores talvez, mas eu preciso mudar as sementes. Você precisa mudar a semente da vida que você está tendo. Você precisa mudar. Então, se tem algo que te incomoda na sua vida, mude. Vá para as escrituras, procure ajuda. Você pode juntar algumas coisas para te ajudar. Amigos, igreja, profissionais na área da psicologia ou da psiquiatria, onde são pessoas que vão te orientar, te ajudar. E se tiver que tomar um remédio, tome, porque também foi Deus que deu inteligência aos médicos para que os remédios estão aí para ser bênção na nossa vida. É isso. O tema é muito grande, o tema é de uma visão muito macro. A gente precisa viver isso e trabalhar e entender que uma frase antiga de um homem chamado Charlie Chaplin, quando ele diz assim: vós não sois máquinas, homens é que sois. E a gente precisa entender que nós somos homens, que nós somos seres humanos, e que está tudo bem dizer que não está bem, e que está tudo bem dizer que não aguenta, e que está tudo bem você pedir ajuda. Então peça ajuda. Peça ajuda aos seus pastores, peça ajuda às pessoas que estão à sua volta, peça ajuda. Não grite apenas no suicídio, grite antes, peça ajuda antes. Deus abençoe vocês, e se dentro desse pequeno vídeo que a gente está mandando a vocês, que vocês me pediram, sejam bênção na vida de vocês, e qualquer coisa vai estar aí os meus contatos, né, as páginas na rede social que eu uso, e eu estou à disposição de poder te ajudar. Não tenho muita força, mas o pouco que tenho eu coloco à sua disposição. Deus abençoe a todos vocês, um abraço e muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui ao seu coração. Oi, tudo bem? Hoje foi mais uma das nossas EBDs especiais no nosso aniversário de 127 anos desse mês de julho. Espero que vocês estejam gostando. Então, hoje nós falamos sobre suicídio junto com o pastor Flávio, da Assembleia Rua 1, em Anápolis. Então, se você está assistindo aí agora, curta aí pra gente, compartilhe o vídeo, né? Deixe que mais pessoas sejam abençoadas e aprendam a importância e a graça da vida, do presente da vida de Deus para cada um de nós. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e no próximo final de semana temos mais um tema para a sua vida, com um pastor amigo diferente falando ao nosso coração, tá bom? Deus abençoe.